Olá, Jujubas, tudo bem? Eu sou a Vitória aqui do canal e a gente acabou de abrir a área de membros daqui do canal Jujuba. É uma ótima oportunidade para você ficar mais perto da gente e ter acesso a conteúdos exclusivos como lives, vídeos e grupos. Não deixe de se inscrever. É só clicar no botão aqui embaixo de Seja Membro e apoiar nosso canal. Beijo! A minha vida nem sempre foi tranquila como é hoje. Hoje eu trabalho do conforto da minha casa, eu tenho a liberdade de ir onde eu quiser, de conseguir trabalhar do lugar que eu tiver, né? Porque eu trabalho no celular, mas nem sempre foi assim. Eu já trabalhei nas ruas, de porta a porta, sabe? Vendendo coisas de porta a porta mesmo, nenhum carro eu tinha. Carregava uma mala pesadíssima, puxando um carrinho de sol a sol, muitas das vezes tomava até chuva no lombo, e fora os perigos que eu passava, que eu vivia, como esse que eu vou contar aqui agora. Uma vez eu bati na porta, normal, como eu fazia para poder oferecer os meus produtos, vendia um monte de Bandulac, e foi um homem que atendeu. Um homem de mais ou menos uns 40, 45 anos, estava vestido com aquelas bermudinhas de dormir, estilo samba canção e sem camisa. Nisso ele já me olhou assim de baixo em cima e eu ofereci da forma que eu fazia para todo mundo. Moço, quer comprar alguma coisa? Tem cueca, tem toalha, tem meias. O que o senhor está precisando hoje? Ele me olhou e ele não respondeu, ele só deu um sorriso. E eu já fiquei assim, sem graça, constrangida, com aquele silêncio esquisito. Eu não sabia se eu ia embora, se eu insistia. Então eu resolvi falar de novo. O senhor está precisando, moço, de alguma coisa hoje? E ele falou assim, tô sim, entra aqui para você me mostrar. Assustei, sabe, já dei um safanão assim e falei assim, moço, chama sua esposa lá, quem sabe ela não quer ver alguma coisa também, né, tem aqui lingerie e tudo mais. Eu moro aqui sozinha. Nossa senhora, o meu coração nesse momento, eu tenho certeza que estava uns 200, 250 batimentos por minuto. Eu comecei a ficar ofegante, como se eu estivesse correndo uma maratona. Eu tive muito medo, porque na minha cabeça eu pensava assim, nossa, eu sei o que esse homem vai fazer comigo aqui. Então eu comecei a juntar as minhas coisas, sabe, para poder sair daquela casa. E ele falou assim, ei, você tá juntando, você vai onde? Eu nem escolhi o que eu quero. E eu falei, não, moço, o que o senhor tá querendo, não tem como não, eu tô aqui trabalhando, eu preciso ir embora, eu preciso voltar a trabalhar. Nessa hora, ele segurou no meu pulso assim, bem forte com uma mão. Com a outra mão, ele segurou no meu rosto, apertando forte e falou assim, você não vai embora. Eu pago o seu dia, eu tenho dinheiro. Você não tá aqui querendo isso? Não precisa preocupar, não vou te machucar. Você vai ver, no final você vai até gostar. Gente, ele apertava o meu rosto assim, sabe? E eu comecei a chorar. Comecei a chorar e falei assim, moço, pelo amor de Deus, me solta, não faz nada comigo, eu tô aqui trabalhando, eu preciso ir embora, eu vou gritar, por favor, me solta. E ele disse, pois grite, nessa hora aqui ninguém vai te ouvir. Os meus vizinhos nessa hora estão tudo trabalhando, então pode gritar à vontade. E assim, é tudo muito rápido, sabe? Então, eu agi meio que, sei lá, eu acho que foi Deus, né, que falou assim, olha, faz isso que vai dar certo, porque mesmo ele falando assim pra mim que não adiantava eu gritar, que naquele momento ninguém iria escutar, a única alternativa que eu tive foi gritar, porque ele tava me segurando, não tinha como eu sair correndo. Ele tava me segurando com uma mão no punho e com a outra no meu rosto muito forte. Só que ao mesmo tempo também, eu não ia me entregar ali sem ao menos tentar lutar, né, sem ao menos tentar me defender. Então eu dei um grito bem forte, mas tipo, bem forte. Eu nem sei de onde eu tirei tanta força para gritar daquela forma, sabe? E aí quando eu gritei, ele me soltou e ele me jogou no chão com muita raiva mesmo, muito forte assim que eu caí. E ele falou assim, junta essas tranqueiras sua e sai da minha casa agora, sua maluca, desse jeito. Gente, eu fiquei com tanto medo, tão nervosa, que eu nem consegui juntar as minhas coisas tudo, sabe? Eu saí daquela casa deixando várias coisas minhas para trás, mas agradecendo a Deus pelo livramento que Ele me deu ali. Eu tive tanto medo. Depois disso, eu nunca mais entrei na casa de cliente, nem que fosse mulher. Eu oferecia, se a pessoa falasse que, queria ver, eu mostrava ali no portão mesmo. Se o cliente não quisesse ver porque eu não queria entrar na casa dele, eu simplesmente virava as costas e ia embora, porque o medo que eu passei com aquele maluco, e eu tenho certeza que foi um livramento de Deus, que ele ia sim me fazer muito mal. Então, é o que eu falo, sabe? Eu passei várias coisas trabalhando nas ruas, mas com certeza essa foi uma das que me deixou mais traumatizada, que me deixou com mais medo. Até hoje eu fico pensando nas coisas que aquele homem iria fazer comigo na casa dele. E aí, hoje em dia, às vezes eu escuto, sabe? Nossa, mas
Você ter uma vida tranquila, né? Trabalhar da forma que você trabalha, em casa, no celular, é bom demais, nem cansa. Você quer falar ainda que isso aí é trabalho, mas ninguém pergunta os caminhos que eu percorri para chegar aqui onde eu cheguei hoje. Mas é como o ditado diz, né? Todo mundo vê as que eu bebi, mas ninguém vê os tombos que eu levei. Olá, Jujubas! Desculpa interromper o seu vídeo, mas eu queria que vocês soubessem que o canal Jujuba tem também um canal de cortes. E lá no nosso canal de cortes a gente reúne os melhores momentos dos nossos vídeos. Corre e se inscreve lá, o link tá aqui na descrição. Ultimamente eu tenho escutado aqui tantas histórias a respeito de amizade tóxica, né, que eu me senti na obrigação de vir contar a minha história. Bom, eu vi meu pai e a minha mãe se separando por culpa de uma amizade da minha mãe. Eu lembro que a minha mãe ela era muito grudada com essa mulher, a minha mãe saía demais com ela e o meu pai ele repetia várias vezes para minha mãe que um dia eles ainda iam se separar por culpa daquela mulher. E eu era muito criança, então eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Eu pensava assim, mas por que a amiga da minha mãe vai querer separar os dois? Mas isso aconteceu. E a minha criação foi um pouco com o meu pai, um pouco com a minha mãe. A guarda era compartilhada, então eu convivi com os dois. E eu detestava aquela mulher, sabe? Eu não gostava dela. Mas na minha cabeça, eu achava que isso era só por causa da separação, né? Porque apesar de não entender direito o que tinha acontecido ali, mas eu tinha na minha mente que a separação dos dois tinha alguma coisa a ver com essa mulher. Quando adolescente, aquela mulher que já frequentava a nossa casa há vários anos, porque mesmo meu pai saindo de casa por causa dela e deixando bem claro para minha mãe que estava saindo de casa por causa dela, a minha mãe, ela não abriu mão daquela amizade, ela continuou, sabe, mantendo aquela mulher dentro da nossa casa. Mas enfim, quando eu fui ficando adolescente, aquela mulher, ela passou a intrometer também na minha vida. Ela passou a agir comigo como se ela fosse o meu pai, a falar para minha mãe das minhas roupas, que as minhas roupas eram muito curtas, que eu andava com pessoas erradas, que eu me comportava mal, que eu saía de casa demais, daí por diante. E eu, antes disso, eu tinha uma relação super tranquila com a minha mãe, sabe? A gente convivia super bem, a gente conversava sobre tudo, mas a partir daí a gente começou a brigar, porque essa mulher falava e a minha mãe acreditava e vinha encher meu saco, sendo que eu sempre fui uma menina tão tranquila, tão ajuizada, sabe? Eu era tão cautelosa com as minhas amizades justamente por causa do exemplo que eu tive dentro de casa, mas a minha mãe não tinha jeito com ela. Para ela, o que aquela mulher falava era sagrado, sabe? O que aquela mulher falava dentro da nossa casa para minha mãe era lei, a minha mãe levava ali ao pé da letra. Quando eu fiz 16 anos, eu tive o meu primeiro amor. Eu já tinha tido outros amorzinhos de infância, mas assim, sério mesmo, sabe? Daqueles que você pensa assim, poxa, esse é pra vida, eu quero me casar. Eu tava com 16 anos, foi o meu primeiro. E ele era um bom menino, sabe? Trabalhador, humilde, gostava tanto de me incentivar. Ele pegava no meu pé para estudar, para fazer curso. Então, era uma pessoa que tinha tudo para me fazer feliz. Mas aquela mulher estragou tudo. Ela fez tanta a cabeça da minha mãe contra aquele menino, tanto que um dia a minha mãe chegou a impor, sabe? Falou assim pra mim, se você continuar insistindo pra ficar com esse menino, eu não te aceito mais dentro da minha casa. Aquilo me machucou tanto, mas tanto, porque ele realmente era importante pra mim. E a minha mãe, ela nem sequer se deu ao trabalho de conhecer ele, sabe? De ir atrás, de procurar saber, não. A amiga dela falou que ele não prestava e pronto, a minha mãe acreditou. E ele, como era um menino assim, super bacana, de um coração de ouro, ele se afastou de mim com medo de estragar a minha relação com a minha mãe. Ele falava assim que ele não queria se sentir culpado por isso, né, de me separar da minha mãe. Mal sabia ele que isso já estava acontecendo e não era culpa dele. Depois que isso aconteceu, que eu perdi esse meu primeiro amor por culpa dessa mulher, a minha cabeça ficou muito bagunçada, eu estava muito confusa com tudo que estava acontecendo ali. E o meu pai, ele vivia me chamando para poder morar com ele, sabe? Nessa altura, o meu pai já era casado, eu esqueci de contar. O meu pai, né, refez a vida dele, constituiu outra família, mas a minha mãe não. E eu acho que nem foi falta de pretendente. Eu tenho quase certeza que os caras que se interessam isso, que vivia aqui grudado nela. Então, voltando, o meu pai, ele vivia insistindo para eu poder morar com ele. E a mulher dele também dava o maior apoio, porque a mulher do meu pai, ela é o oposto, sabe, das coisas que era em casa com a minha mãe e aquela mulher. Ela é tranquila, até a forma dela de falar parece que transmite paz pra gente.
E o meu pai já sabia essas coisas que eu ia passar dentro de casa com aquelas duas, então ele vivia insistindo. Até então eu nunca quis, porque eu tinha pena de deixar a minha mãe sozinha, né? Era só eu e ela. Se eu saísse de casa, ela ia ficar sozinha. Mas depois desse fato com esse menino, eu tava tão confusa que eu fiquei pensando, sabe, se eu deveria ir ou não, se eu deveria ter paciência. Mas uma coisa que ficou bem clara na minha mente a partir desse momento foi o motivo do meu pai ter deixado a minha mãe. Ali fez todo sentido, ali eu entendi o que meu pai estava dizendo as diversas vezes que ele falava para minha mãe, olha, essa sua amiga vai separar a gente, essa sua amiga vai separar a gente. Era isso que meu pai estava falando. E eu decidi sair de casa, porque para mim não dava, sabe? Eu vi que se eu continuasse ali, aquela mulher, ela ia fazer comigo a mesma coisa que ela estava fazendo com a minha mãe. Ela ia atrapalhar a minha vida, ela ia me segurar, ela ia me puxar para baixo, ela não ia me deixar viver, porque ela não era nada minha, não era pai, não era mãe, mas ela era pior, ela era a voz da consciência da minha mãe, ela conseguia manipular muito bem a minha mãe. Então, assim, eu tive muita pena, sabe? O meu coração, eu não vou falar, eu tive muita pena da minha mãe, mas ou eu saía de casa ou eu ia me afundar da mesma forma que a minha mãe estava afundando. E aí no dia que eu tava arrumando as minhas coisas pra sair de casa, eu lembro que a minha mãe, ela chorava muito e ela falava assim, você é ingrata, você é igualzinho ao seu pai, você tá me abandonando da mesma forma que o seu pai fez comigo. E eu falei, não mãe, pelo contrário, foi a senhora que abandonou a gente. A senhora é muito cega, só a senhora não vê o quanto essa sua amiga te faz mal, o quanto essa sua amiga é tóxica, sabe? Ela é a pessoa mais tóxica desse mundo. É como se ela se nutrisse da desgraça que acontece na vida da senhora. Toda desgraça, toda coisa que acontece na vida da senhora, ela tá ali, ó, por trás, arquitetando, e só a senhora não vê. E infelizmente, enquanto a senhora não acordar para isso, a senhora vai acabar perdendo pessoas, vai acabar perdendo tudo, não tendo nada na vida. E nisso a minha mãe, né, ela não aceitava falar dessa amiga dela, ai, se você quer sair de casa, então vai morar com seu pai. Seu pai fica fazendo sua cabeça contra mim. E mesmo ela daquele jeito, eu dei um beijo nela e fui embora. E eu continuava visitando a minha mãe, sabe? Nunca abandonei ela. A única coisa que eu quis sair de casa foi não conviver com aquela amiga sanguessuga dela. Meses se passaram e um dia eu cheguei na casa da minha mãe e ela tava toda nervosa, agoniada, brigando sozinha. Eu falei assim, o que tá acontecendo, mãe? Tá maluca? O que foi? E ela falou assim, ai minha filha, hoje eu tô com raiva de mim mesma, porque só depois de muitos anos eu consegui enxergar que aquilo que você me falou quando você saiu de casa, realmente muitos anos de amizade, que ela foi se tocar, né, de quem era aquela pessoa de verdade, quem era aquela amiga dela na real. Porque a minha mãe falou assim, filha, depois que você saiu de casa, ela praticamente me abandonou também. Ela pouco vem aqui em casa agora. Eu vivo praticamente sozinha. Então parece que a graça da vida dela era infernizar a minha. Que depois que seu pai se foi, depois que você se foi também, eu já não era interessante para ela mais. E olha, eu fiquei com tanta pena da minha mãe, eu fiquei com tanta pena de escutar a minha mãe falando aquelas coisas, porque não foram 2 dias, 3 dias que aquela mulher sugou da minha mãe, não. Foram anos e anos da vida dela, sabe? Que foram sugados pelaquela mulher. Mas enfim, tudo na vida é um aprendizado, né? Eu só fico triste em saber que a minha mãe precisou perder anos da vida dela, precisou perder a família para ela entender as coisas, para ela aprender essa lição. Depois que eu me casei, eu fiz de tudo pra tirar a minha mãe daquele lugar. Fiz das tripas coração, porque ela não queria sair, sabe? Trouxe ela pra cá, bem longe daquela mulher, pra ela ter pelo menos uma velhice tranquila, pelo menos a velhice dela, ela ter paz. Então, o que eu quero te dizer com a minha história é cuidado com a pessoa que você permite estar ao seu lado. Porque tem pessoas que são tão tóxicas, mas tão tóxicas, que conseguem destruir, além da sua vida,